Eu sou o José Carlos da Cleide, mais conhecido como Cal, né? E eu sou a Rosicleide do José Carlos. Mais conhecido como Cleide, né? Bom, falar na nossa Santa Margarida Maria, né? Eu não posso falar da Santa sem estar podendo falar do meu nascimento, né? E do Padre Carlos e do ECC. Funciona mais ou menos assim, o antes e o depois, né? Antes do ECC, aqui na Santa Margarida Maria Lacoque, existia um José Carlos. E após o ECC, nasceu um outro José Carlos, né? Simplificando assim dessa forma, né? Tem um testemunho de vida, muitas vezes ele é até meio longo até, para simplificar o máximo possível. Antes da criação aqui da nossa paróquia aqui, da Santa Margarida Maria, a minha vida era, como se diz assim, hoje eu conheço que ela não tinha sentido até, né? Do lado religioso, né? Eu cresci dentro de uma família até então religiosa, né? Religiosa assim, a minha mãe nos ensinou a orar desde pequeno, né? A orar desde pequeno, crescendo assim, eu aprendi a o Pai Nosso, a Ave Maria rezando, né? Quando criança, eu fiz lá naquela época a gente chamava catecismo, né? Fiz o catecismo, com 7 anos de idade, 8 anos de idade, fiz catecismo, só que eu não dei continuidade, porque assim, os meus pais eram muito viados, assim, meu pai sempre trabalhava muito, não tinha folga, né? E minha mãe nos afazeres caseiros, né? Só que é o seguinte, para tudo Deus tem um propósito, né? E no decorrer da vida, tal, aconteceu algo chato, né? Com a minha família, que os meus pais se separaram, né? Aí a culpa da minha mãe ficar com 6 filhos, né? Sem nunca ter trabalhado, e sendo o mais velho eu. Quer dizer, eu tinha aquele início, né? De igreja que era catequese, mesmo porque eu era obrigado não, era uma obrigação minha fazer o catecismo, porque eu estudava num colégio de freiras, né? E era obrigação, todos os alunos fazer o catecismo. Só que eu não dei continuidade, né? E lá com a separação dos pais, abalou a minha família. E assim, eu não ligava para a igreja, eu era tipo assim, católico sim, por ter sido batizado na igreja católica, mas eu era um católico de ocasiões. Ou seja, eu só ia na igreja quando tinha festa, né? Festa de casamento, festa de batizado, até que um amigo meu que eu conheci, logo na época que eu conheci a Cleide, né? Ele me ofereceu a filha dele, né? O bebê, a esposa estava grávida, e falou assim: meu primeiro filho você vai batizar. Eu fiz lá em Pinheiros, me lembro, eu fiz um sábado lá, fiz um curso, né? E depois batizei a menina, a Patrícia. Batizei a Patrícia, mas só que, assim, eu fui mais pela festa que ia ter depois, né? Do batizado. Bom, mas enfim, aí eu tinha uma doença, né? Hoje eu conheço como uma doença, que era o alcoolismo. Eu fiquei 22 anos nessa doença do alcoolismo, né? Conheci a Cleide, né? A Cleide, não me canso de falar, a minha esposa, a minha cara metade, né? E tipo assim, a partir do momento que eu conheci a Cleide, igual eu falei para vocês, Deus ele tem planos na nossa vida, né? Eu conheci a Cleide e a Cleide ela me acompanhou esses 22 anos no meu alcoolismo, e a partir da Cleide aí, ela que deu o primeiro passo, né? Porque a minha realidade ela mudou de uma hora para outra. Eu cresci ali na região do Guarapiranga, na Zona Sul, e depois que eu conheci a Cleide, nós mudamos aqui para o Taboão da Serra, para o Imbu, mudamos para o Imbu aqui das artes, né? Depois viemos para o Taboão da Serra, e enfim, ali e tal, andando aqui, eu trabalhando, mas não tinha um trabalho fixo, né? Porque para quem tem esse vício, que é o alcoolismo, essa doença, não para num lugar só, né? E muitas vezes a Cleide que levantou a família, ela que levantou eu,
meus 2 filhos, né? Que a minha filha também é enteada, né? E assim, eu naquela vida. Ok. Posso falar um pouco? Por volta do ano 2000 no meu caso, né? Que eu vim ter conhecimento aqui da paróquia, né? A paróquia. Eu vou deixar ela falar um pouco. Deixa eu falar um pouco, você já falou demais, tinha que ter um copinho com água para me dar a aguinha para ele tomar. Então, assim, eu sempre fui muito, assim, de igreja, só que eu não tinha muito compromisso. Eu era daquelas que eu acredito que hoje tem muitas, né, que fazem a mesma coisa que eu fazia. Trabalhava, então, final de semana a gente tem casa, tem filhos, né? Eu descia sempre ali para o Sagrado, né? Quando começou a ter as missas no Sagrado, foi bem na chegada do padre. Só que assim, se eu tinha alguma coisa para fazer, tipo, se eu tinha uma roupa para lavar, às vezes eu não ia, aos domingos. E sempre convidava ele, né? Ah, vamos domingo à missa. Ele falava, vamos. Mas quando chegava na hora de ir para a missa, ele dava para trás. Porque ele estava assistindo um filme, ele tinha outras coisas assim, ele nunca ia, né? Mas eu sempre ia, levava os meninos, né? Levava a Carol, levava a Ricardo, sempre participava. Só que se eu tinha alguma coisa para fazer, tipo uma roupa para passar, aí eu falava assim, hoje eu não vou na missa não, porque eu tenho uma roupa para passar. Ou hoje eu não vou porque eu tenho uma roupa para lavar. Mas sempre ia, sempre procurava a igreja, porque também nasci e me criei dentro da religião católica, né? E um belo dia, uma conhecida minha, né, me convidou, né, para fazer o ECC, né? E demos um sim, mas meio assim, porque na verdade a gente não sabia o que era. Não, na realidade ela deu. Eu dei o sim, mas ela foi na minha casa, o convite foi feito lá em casa. E ele também concordou, mas concordamos meio por educação. assim. Na verdade, a gente estava com um pouco de medo, porque até então a gente não sabia, era um mistério para a gente. Então a gente perguntava, o que será esse encontro de casais? O que será que vai ter nesse encontro de casais? E ao mesmo tempo a gente tinha medo. Porque a gente tinha medo, porque a gente achava que quando a gente chegasse, as pessoas iam ficar interrogando a gente, querendo saber da nossa vida, né? Que não era nada boa. E era bem na época que ele, assim, fazia um uso, assim, do álcool bem, né? Tava bem lá, né, Calvo? Bem no auge. Bem no auge do álcool. Mas acabamos que concordamos, aí depois ela foi lá para confirmar, né? E nós confirmamos, mas assim, na verdade a gente estava com muito medo, porque a gente não sabia o que ia acontecer, né? Aí fizemos o nosso encontro de casais com Cristo, foi o segundo ECC que teve aqui, né? O segundo. Nós participamos do segundo, em 2020, né? Não, em 2000. 2000, isso, só tô doida. Em 2000, né? Nós fizemos, a gente já tinha 18 anos de convivência, né? E depois que nós fizemos, abriu as portas, né? O ECC nos trouxe de volta para o mundo. Agora eu vou falar que você falou. A gente tem que falar. Então, ela falou que o casal foi lá nos convidar. Então, aí mais tarde, assim, nossa, sempre no meu coração, foi o Damião e a Aureniva, né? Você chama ela de Niva. É um casal que, infelizmente, hoje não estão mais juntos, né? Eles moravam aqui na Elizabeth, eles eram da comunidade Santa Rita de Cássia, tá? Eu tenho eles dois no coração, tenho assim. O primeiro CC foi lá na igreja do Calvário, né? Que foi a dona Benê, né? A dona Benê, o Zezé, a Inês, lá do Zezé e Inês. Eu acho que o Zezé não, o Zezé Inês não, acho que foi o Martins e a Lu. O Martins e a Lu, né? Que é do Sagrado, da comunidade Sagrado Coração. Tivemos a ajuda de uma pessoa muito querida, eu esqueci o nome dela, da esposa mais do Abelardo, né, do Jardim Vista Alegre,
Tanto é que Abelardo e a Júlia. a Belara e Júlia, muito bem, eles que levaram, fizeram o primeiro ICC lá, E né? trouxeram a Trouxeram, ideia. acho que 2 anos depois, 2 ou 3 anos depois, trouxeram para cá, O padre, o padre Padre Carlos. Carlos, né? E aí foi implantado o segundo ICC aqui. Então, aí a Cleide... Eu acho que o primeiro foi aqui, não foi? Não. O primeiro foi lá. Eu não tenho certeza, né? Aí, o que acontece? Eu fiquei sabendo depois, né? Porque eu falei para você desde o início, eu não posso falar da paróquia sem citar o nome do Padre Carlos, né? Depois eu tive a oportunidade de visitar o padre, assim que ele saiu daqui, ele foi para Goiás, né? Eu visitei ele lá e a gente conversando, e o padre falou para mim que ele já sabia da minha vida. O Padre Carlos já sabia da minha vida, entendeu? Porque ele conhecia parente. Eu falei, mas quem é que o Padre Carlos conhece, né? Eu falei, a Cleide não é ditado no pico, né? Só que o Padre Carlos é o seguinte, eu tenho um irmão, que nessa época meu irmão, mas estava até no seminário, né? E meu irmão falava muito para cá de mim, sobre mim. Aí o Padre Carlos, ele direcionou a Auriniva e o Damião para estar visitando a nossa casa, entendeu? Então, aí como ela falou, fui no auge, né? A gente ficamos com medo assim, ela mais ainda, vai estar dispor a nossa vida, que hoje eu vejo que é o seguinte, se alguém passa por situação, tem que expor a vida sim, né? A vida conjugal tem que expor sim, se passar por alguma dificuldade, principalmente quando se diz sentido ao alcoolismo, tem que... para sofrer sozinho, né? Só não sofrer, ela tem que ter uma ajuda, entendeu? Ok, fizemos, né, o ICC, né? Para quem já teve essa experiência, vai saber do que eu estou falando, né? São 3 dias de retiro. No 3º dia eu já saí radiante, eu não queria que acabasse mais, entendeu? Porque aquilo mexeu com a minha vida. Mexeu ali, a chama que ele diz, né? Acendeu uma chama, você entendeu? E a partir daí, eu parei de imediato de beber? Não parei de imediato. Igual eu falei, Deus ele tem plano na vida de cada um, né? Eu me lembro que após o encontro de casais, eu trabalhava numa firma, aquela firma na realidade era uma perdição para mim, né? Eu saí daquela empresa, fiquei um tempo desempregado, e nesse tempo que eu fiquei desempregado, aí que eu vim conhecer verdadeiramente a paróquia, tá? Porque eu me lembro que estava no início ali, aqui é onde é a nave da igreja aqui, antigamente era estava em construção, era uma quadra, né? E naquela época, mês de junho, julho, né, mano? Tinha festa junina, festa junina. Festa junina, e o padre fazia uma quermesse, sempre fazia quermesse ali, né? Ele agariava prêmios, né? O pessoal doava, e ele fazia ali brincadeira. Eu me lembro que ele me chamou, né? A gente estava numa reunião, ele me chamou, nos convidou para estar trabalhando na festa, né? Ele, a Dona Maria, que era secretária da época, e me lembro que colocou eu, a Cleide, o seu Vicente, a finada esposa dele, me foge o nome dela, enfim, para trabalhar. E ali o padre, ele confiou, sabe? Ele confiou na minha pessoa, que era algo assim que eu, na vida que eu tinha antigamente, é difícil demonstrar confiança para alguém, entendeu? Ele confiou em mim e tal, me chamou para ajudar, e aquilo ali eu comecei a ver as coisas, ver como é que funcionava, sentir o prazer de ajudar o próximo, você entendeu? Ainda mais dentro da comunidade. Aí, foi no início da comunidade, você vê, eu sempre fui um cara curioso, né? Sempre curioso. Eu me lembro que o Padre Carlos confiou na minha pessoa, estava ligando, fazendo parte elétrica aqui de todo o prédio aqui, entendeu? Tinha tipo assim, vamos fazer o encontro de casais lá no prédio do lado de lá. Só que é o seguinte, lá não tem lâmpada, chama o cal, né? Chama o cal. Aí eu via, muitas vezes, ficava o dia inteiro aqui, sabe? Ficava o dia inteiro aqui.
E foi se aproximando, Natal, essas situações assim, eu fazia alguns bicos, entendeu? Não trabalhava fixo, né? Aí o que mais me aproximou da paróquia mesmo foi o sentido da humanidade, é isso que o Padre Isaac tem hoje em dia, entendeu? De ajudar aquele que tem fome ali, passa fome. Eu me lembro de estar se aproximando do Natal, quando fazia correria, eu tinha minha habilitação, né? Só que a igreja não tinha um carro. Aí eu me lembro que o Padre Carlos muitas vezes me conseguia prendas pro Natal até, lá no shopping Guatemi, né? Aí ele arrumava uma pessoa que tinha um carro, me dava o carro, eu ia buscar as prendas e trazia. E aqui fazia viver todo mundo aqui, entendeu? Aí, para minha surpresa, se aproximou no final de ano, lá em casa só ela trabalhando, né? Eu pensava como é que eu ia fazer a ceia lá em casa. Nossa, que eu não esqueço. O Padre Carlos ganhou um monte de pernil, amor. Não, foi Chester. Chester, né? Nossa, você me deu aquele Chester e falou, leva para tua casa, aqui não fez nada de dia, você entendeu? E a partir daí, a gente tinha uns convites, né? Tipo, numa festa de casamento, ele fez um convite que ele queria abrir o núcleo do AA aqui na nossa região, né? Ele convidou o Damião, aquele que nos convidou para o encontro, o Damião, o Carção, que é o Antônio Justino, né? Que na verdade já participava do AA, já tinha participado. O Damião. E o Carção também. O Carção ele vivia comigo, amor. Mas ele já tinha, era só o Damião? Enfim, Aí... E a Vani. A Vani, né? Nos convidou para estar de frente do AA aqui, né? O engraçado é que nesse dia estávamos numa festa de aniversário de casamento. Da Carlota. Da Carlota, e o Cláudio, né? Carlota e o Cláudio. Na casa deles, o padre foi lá dar bênção. Aí ele fez o convite. No que ele fez o convite, eu me lembro que eu estava com uma lata de cerveja na mão, né? Aí ele falou, chamou a gente para ficar de frente do AA e de aprontamente, não. Sim, senhor, estamos aí, né? Aí eu acho que saiu da boca dele, mas quem pertence ao AA não pode beber. Aí eu fui e falei para ele, bom, então se for assim, eu não bebo mais. Para você ver. 22 anos eu prometia para ela que eu ia parar de beber e não conseguia, não tinha força para aquilo. A partir daquele dia, até a implantação do AA, eu não bebi mais. E já faz 19 anos. 19 anos que eu não toco um pingo de álcool na boca, entendeu? Então, quando eu falo para você que a minha aproximação na paróquia Santa Margarida Maria, do ECC, como se fosse um recomeço para mim, um começo, foi um começo, porque a partir dali eu nasci. Igual eu falo para você, tem o José Carlos de antes e tem o José Carlos depois. Verdade. Hoje eu te falo, eu tenho muita, Letícia, eu tenho muita saudade daqueles tempos, do início, sabe? Da união, todos aqueles paroquianos. Porque é o seguinte, a gente estava querendo, se tinha que construir uma parede, a gente tem que ganhar por tempo, vamos lá, se junta todo mundo, a gente faz. Tinha muita união. Tinha muita união, né? Hoje em dia, às vezes, não que não tenha união, tem sim, é lógico, né? Nem todo mundo conhece a realidade dessa paróquia. Nem todos sabem o início, lá sabe porque um conta, outro conta, entendeu? Mas quem viveu mesmo, entendeu? Sente saudade que... Poxa vida, quantas vezes eu trabalhava à noite, inclusive, né? E chegava em casa, né, dormia 1 ou 2 horas e tal, passava o dia todo aqui. Verdade. Com gosto. Tanto é que um dia o padre de casa me chamou, me deu um chacoalhão, falou, eu fiz um voto para ficar na igreja, você não, você tem sua família. Você entendeu? Na verdade, assim, eu acho assim, vejo assim, o ECC... ele nos trouxe, nos inseriu na comunidade, né? Na verdade, a nossa família na comunidade. Porque até então, o ECC é isso, é trazer as famílias para a comunidade. Então, tem pessoas que veem o ECC como um meio de arrumar as famílias que estão destruídas, né? Mas não é. O ECC é trazer as famílias para a comunidade, porque família forte é família que vive dentro de uma comunidade, entendeu? E assim, como ele fala, tinha muita união, é verdade.
verdade, tinha muita. E o padre fazia questão também que tivesse, né? Ele trabalhava bem esse lado, para não ter divisão, né? Tipo assim, eu sou de uma comunidade ou eu sou de outra, não. Então, tinha muita união. Então, assim, o ECC, ele fez uma diferença nas nossas vidas muito grande. Então, nós só temos coisas boas para falar do ECC. Sim, E assim, ele nos trouxe assim, de volta assim, com tudo. Né? Nós casamos em 2000, sim. 2001, 2001 nós... Em 2001 nós casamos. Quando terminou o ECC, nós já fomos fazer catequese. Fizemos a catequese antes. Nós nos casamos, não foi em 2001. Foi, calma. Nós nos casamos 10 anos depois. Poxa, você vai. Nós nos casamos em 2011, não foi, amor? Meu Que dia foi que houve o atentado das Torres Gêmeas? 2001. 2001, gente. 2001. Desculpa, 2001, você está corretíssimo. 2001, nós temos 20 anos de casado. Isso, então foram 18 anos de convivência e agora a gente tem 20 anos de casado. E eu lembro que quando nós fizemos esse ECC, eu gosto sempre de falar desse momento que a gente tinha de convivência. Eu via muitos casais falando assim, não falava que tinha convivência, juntava tudo. Então, vamos supor que você tivesse 10 anos de convivência e 10 anos de casado. Aí a pessoa juntava tudo e falava assim, eu tenho 20 anos de casado. Acho que ficava meio sem graça de falar da convivência. O padre Ricardo falava, mentira, tá mentindo. E aquilo ali eu prestava sempre atenção. Ele, mentiroso, tá mentindo. Aí Letícia, eu me lembro muito bem também que, como assim, você faz o retiro, né? Você vive o retiro, né? Aí depois você tem que, vamos falar, botar o seu serviço, né? E mais uma confiança também. Aí, quando foi pouco tempo depois, Cleide e eu, a gente nos viu coordenadores de círculo, você entendeu? E eu agradeço a Deus, desse dia desses aí, até o João Lucas, o filho do Toninho, me relembrou disso aí. Você vê, quando eu conheci a José no Toninho, ela estava grávida do João Lucas, né? Nem sei se ela já estava grávida. Ela estava grávida do João Lucas. Ela não estava grávida, não. Ela já estava grávida da Maria. Nem imagina, a Maria é mais nova, né? Não, amor. Ela tinha um bebê? Não, ela não tinha ainda. Não tinha um bebê. Porém, ok. Aí eu me lembro que o primeiro grupo que nós coordenamos, grupo de casais, tinha pessoas que vocês não conhecem, né? Era o Toninho, a Joselma, o Souza, a Marinalva, o Jurandir, a Cida, né? E esses pessoal, o Juscelino, a Ana, né? Eles sabem disso aí. E assim, a partir dali, eu falo para eles, são amizades, as minhas verdadeiras amizades, porque até então eu era uma pessoa assim, eu vou ser sincero, hoje em dia ela me chama de meio relaxado, né? Mas antigamente eu era totalmente relaxado. Eu era, entendeu? Aí a gente visitava as casas, tal, o pessoal visitando a nossa casa lá. Aí, com o tempo, essas pessoas aí que eu citei, eles foram me amadurecendo como homem, como pai de família, entendeu? E como integrante da comunidade, né? Agradeço muito a eles, entendeu? Abriram meus olhos para muitas coisas. E assim, a partir daí nós tivemos a oportunidade de estar conhecendo muitas famílias, né? Onde vem a promessa de Santa Margarida Maria, né? Qual é o título mesmo que você falou? O Sagrado Coração fez a Santa Margarida Maria, né? De estabelecer a paz, né? Entre as famílias. Então, né? Para nós, foi bem isso que aconteceu, né? Então, hoje em dia eu vejo assim, como eu estava colocando aí, hoje em dia a gente já não tem todo esse conhecimento, porque na realidade a nossa pastoral familiar, o ECC, ele esfriou um pouco,
não por maldade, não por desespero, nada por isso. É uma coisa que eu queria chamar a atenção também, porque o nosso encontro, quando ele começou aqui, a que ele citou bem aqui, nós nos casamos depois do encontro. Porque, na realidade, no documento do ECC, para você viver o ECC, você tem que ser casado, ok? E naquela época, várias pessoas fizeram ECC sem se casar, não se casaram, entendeu? Eu e ela, nós não éramos casados, né? E tinha muitos outros casais que não eram casados. Casou ao longo do tempo, né? Quem veio depois, igual participamos aí de muitas... Eu e ela chegamos a fazer a terceira etapa do ECC. Nós completamos o ciclo, a terceira etapa, entendeu? Não foi aqui na nossa paróquia, foi em outras paróquias, né? Na São Pedro, se não me engano. Mas, enfim, todas as vezes na segunda etapa, né? E na terceira etapa, sempre colocou lá, o casal tem que ser casado. Aí o pessoal pergunta, ora, mas por que então que a Santa Margarida Maria Alacoque fez o ECC com casais não casados? Aí é o X da questão, onde volta o Padre Carlos, né? Poxa, se tem uma comunidade aqui que tem vários casais que não são casados, vamos casá-los. Nós não vamos esperar eles não ter o conhecimento da igreja para casar. Teve que vivenciar testemunho de outros casais casados, né? Vivenciar o que é uma comunidade para aí sim, aí casar e se engajar na comunidade, entendeu? E graças a ele, falo para você, graças a ele, muitas famílias foram formadas. Pensou? E nessa parte aí, ele era assim muito... Muitas famílias... Para mim, ele era perfeito. Para mim, né? Como padre, como pessoa, eu não tenho o que falar dele. Né? Ele via bem esse lado, ele tinha bem uma noção da realidade, né? Então, ele via a importância, né, de trazer essas famílias, das famílias fazerem o ECC, né, conhecer, porque você acaba conhecendo, né, bem o que é. Evangelizar. Evangelizar também a nível familiar. Você saber o que é uma família. Muitos casais não saíram do ECC e casaram com vocês. Com certeza, Sim, vários, muitos. Óbvio que agora a realidade não assim é outra. Hoje em dia, os casais têm condições. Sim, muitos. Já tem um conhecimento. Não que nós fizemos o ECC e depois os problemas todos acabaram, não. Não acaba, né? Você sabe, depois que passa a magia, você cai na realidade da vida, né? Mas graças a Deus, estamos aqui, né? Há quantos anos já, né? Então, assim, valeu a pena, né? Valeu a pena muito, muito. Quanto às promessas aí, a gente procura manter. Hoje em dia mesmo, assim, igual você fez a pergunta, né? Da pastoral e tal. Então, eu falando do Padre Carlos, mas eu não posso deixar também os outros de fora, né? Que, tipo assim, o Padre Carlos foi o primeiro, foi aquele que, né, despertou. Depois veio o Padre Wilson também, tem a sua parcela, né? Tem a sua parcela aí na nossa caminhada, na nossa convivência. Já falei muito com o Padre Wilson, tenho um grande prestígio por ele, né? Amizade por ele. E assim, e agora o Padre Isaac. Não deixa morrer isso na gente, né? Eu queria hoje, meu Deus do céu, eu queria ter aquela... Não vou falar, não se fala espontaneidade, é isso? Eu acho que é a palavra. De antigamente, entendeu? Às vezes nas minhas orações eu peço para Deus o quê? Senhor, aumenta mais a minha fé. Não que a minha fé seja fraca, mas diga assim, hoje em dia, vão passar os tempos, o pessoal já me falava isso. Já chega uma época, negrão, que a tua mente vai querer algo, só que o teu corpo não vai obedecer, entendeu? E às vezes, tem, vamos supor, agora mesmo, hoje está acontecendo uma oficina aqui, da liturgia, é uma das pastorais que eu participo, né? Nas vezes anteriores, eu estou trabalhando, entendeu? Mas a vontade é de participar. Mas, enfim, Deus sabe de todas as coisas no momento certo, né? Graças a Deus, a nossa caminhada, eu e a Cleide, veio nos despertando muita, sei lá, confiança até, né? Na chegada do Padre Wilson,
ele me confiou, tal, me fez um convite para ser ministro, né? Creio que foi na mesma época que você, se eu não me engano, você veio depois, né? Ele me fez o convite, eu falei pro padre, na época, eu falei, padre, eu não sou digno, não. Eu vim com o Padre Exato. Até com o padre Exato, isso. Aí o padre me fez, ele falou, não, Nick, você é o seguinte, você é, como você falou, a comunidade, ela tem um testemunho de você, entendeu? E isso aí pelo meu crescimento, você entendeu? Pelo meu crescimento. Agradeci, veio o padre Exato e tal, reformamos, né? O ministério, já fui convidado para outros ministérios, né? Graças a Deus também, hoje, o padre Wilson, que ele criou aqui também a pastoral do texto dos homens, a qual eu sou coordenador, né? E agradeço muito, tá? Tive um conhecimento, uma experiência que me ajuda por demais, tá? Você teve conhecimento algumas vezes, você nos acompanhou. O texto dos homens hoje em dia é o seguinte, se eu não vim é porque eu tô ruim mesmo, tô ruim e tal, mas eu tenho uns irmãos aí que reconhecem, né? E fazem a minha parte. E eu só tenho a agradecer. E acredito que das promessas da Santa Margarida Maria aí, a gente tem, não só eu, a Cleide, mas como outros casais aí, casais que nos conhecem, né? Se tiver passando, como já aconteceu, né? Acontece até hoje em dia. A pessoa chega e fala assim, a situação lá não tá boa não. Nos convida, você entendeu? Vai lá, tal, pra gente, quer dizer, isso aí, poxa, a confiança que o pessoal tem em mim, eu posso tirar para você que é o seguinte, eu, graças a Deus, eu venci, né? Nesse sentido assim de religiosidade, eu venci, tá? Agradeço muito a Deus por pessoas me conhecer nessa caminhada, do que conhecer aquele antigo José Carlos lá que vivia jogando sinuca, né? Tomando cerveja e fazendo palhaçada. Palhaço eu já sou de nascença. E não é fácil. E não é fácil, né? Quando eles começaram a sair do álcool. Aliás, quando nós começamos a participar da comunidade, a gente levava nomes de tapa-hóstia, porque as pessoas começam a sentir falta, né? As outras pessoas que não participam de uma comunidade, elas não entendem, né? Na verdade. Aí a gente começa a se afastar, né? É normal, né? Aquelas pessoas, você já não convive muito com aquelas pessoas, né? Você começa a conviver na comunidade. Você tem uma mudança, né? E as pessoas percebem a mudança. Então começa a sentir falta, né? Aí chamavam a gente de tapa-hóstia. O Cal e a Cleide agora é tapa-hóstia. Eles só vivem na igreja, viraram beatos. Que leva, né? Só que eu falava para ele assim, o importante é o nosso viver, que nós estamos buscando coisas boas para a nossa vida. Então, o importante é isso, é a gente estar bem, não o que as outras pessoas falam. E assim, para nós foi uma mudança muito grande, e as pessoas estranharam, entendeu? Porque você sabe que você muda, né? Você muda o seu comportamento, há uma mudança bem grande, né? E as pessoas percebem que mudou, mas nós mudamos para melhor. Para você, né? Você ter uma ideia. Então, assim, para nós foi assim, bem as promessas do Sagrado Coração de Jesus, a Santa Margarida Maria, né? Estabelecer a paz entre as famílias. E foi bem isso que aconteceu. Foi bem isso. Foi bem isso. Para você ter uma ideia, Letícia, tá com uns 3 meses aí, 3, 4 meses aí, que eu encontrei uma pessoa que eu já não vejo ela tem uns 20 e poucos anos, né? E essa pessoa me acompanhou muito na antiga vida que eu tinha, você entendeu? E eu conhecia a pessoa, porque eu reconheço, daquela época para cá, eu mudei tudo, espiritualmente e fisicamente, porque nem corpo eu tinha, eu era magrelo, tô certo? Eu era magrelo, né? Então, eu conhecia a pessoa, né? E eu a vi assim e tal, ela... Hoje em dia tal, segue a igreja dela, ela é da congregação cristã, né? Eu encontrei ela no meio da rua, né? Aí, lá no Imbu, na cidade onde eu trabalho. Aí eu abordei ela, né? Falando de tal, você não é pessoa assim? Sou eu, tal, não sei o que e tal. E a gente conversando, tal, eu falei, pô, sou eu.
Você me conhecia como Cal. Eu não acredito, é você, o marido da Rê. Eu falei, sou eu mesmo. Mas rapaz, olha, eu tinha para mim que você já tinha morrido. Porque fulano de tal morreu, fulano de tal morreu, fulano de tal morreu, e fulano de tal morreu. Que eram aqueles que a gente vivia assim, entendeu? Então, quando acontece isso aí, eu sempre olho para dentro e sempre falo, como Deus é bom, né? Sem contar que por 2 vezes quase que eu perdi a minha vida, né? Acidente de carro, né? Um acidente numa empresa, um carro capotou comigo. Hã? Não, nem pelo contrário. Eu não tinha bebido nada. Eu já estava na caminhada, né? Já, Preta. Só sei de uma coisa, meu primeiro dia de SC foi marcante. Esse homem não chegava em casa, foi aqui no Silvia Aparecida, né? Você não tem noção. Eu prometi para minha amiga que eu não iria faltar, dei minha palavra, que a gente ia fazer o ECC, esse homem não chegava em casa. E eu fiquei desesperada, aí vim aqui para o Silvia Aparecida, quando eu estava chegando no Silvia Aparecida, ele estava vindo de lá para cá, ele já tinha bebido, e ele colocava house na boca, sabe? Para quando aí eu falei assim para ele, eu não acredito, você bebeu? Aí ele falou assim, não, eu falei, mas tal, é hoje que vai começar o encontro. Ele, não, eu não bebi não, e com a bala, aí eu mandava ele soprar, né, para mim ver se ele tinha bebido. Conhaque com house. Não tinha como disfarçar. E quando ele soprava, eu falava, você bebeu sim. Foi uma luta, mas nós chegamos. Mas foi complicado. Isso que eu ia perguntar, vocês veem qual foi a dificuldade na questão do ECC, né? Então, foi uma luta, mas nós chegamos. E como ele, tinha outros lá. Porque o inimigo, Pura loucura. aquele inimigo lá, aquele que reina no mundo, ele não quer. É igual eu aprendi. A partir daí eu aprendi que ele quer atingir primeiro a célula principal, né? Que é a família. A família. E hoje, quando eu penso assim, eu vejo que aquele dia ele quis. Ele quis mesmo. Aí, mais uma vez, eu falo pra você, ó. Ela foi forte, entendeu? Porque assim, eu sabia que o encontro... Ele não estava muito afim, na verdade. Mas eu sabia que aconteceria naquela sexta-feira, né? Eu sabia que seria no colégio lá. O horário era às 19 horas, se não me engano, era para estar lá às 19 horas, né? O que acontece? Eu saí lá da Raposo Tavares, lá do 28, né? Aí você tinha que vir até certa altura, ter um Carrefour, pegar um ônibus aqui pro Tabuão, que dava uma volta enorme. Aí o que eu fiz? Eu peguei esse ônibus, desci no Tabuão, aí tinha um barzinho do lado, eu entrei lá, tomei um conhaque. Isso mesmo. Né? Foi bem tomei um conhaque, comprei um house, né? Foi, né? Pra mim não perceber que ele... Aí vim, aí o que eu fiz? Quando eu olhei no relógio, era 15 para 7 da noite, né? Tava um frio, minha irmã. Tava. Aí eu me lembro que eu desci no São Judas e subi na caminhada. Encontrou. O que eu fiz? Passei no colégio. Entrei no colégio. Eu não tinha entrado ainda. Não, você estava vindo de casa ainda, estava esperando. Entrei no colégio. Quando eu entrei no colégio, no portão lá, tal, me barraram. Opa, né? Opa. Aí eu falei, é que me convidaram para ver, mas cadê sua esposa? Falei, não tá aí não? Não, falei, mas não, vai para casa, tem que entrar os dois juntos. Aí eu falei, tá vendo? Eu não estava em casa, você me encontrou, rapaz. Calma, meu amor, que eu quero falar. Aí eu saí da escola, né? Falei, palhaçada, né? Faz eu correr para vir até aqui. Quando eu cheguei no Silva, bem aqui, ó, em frente a essa padaria aqui. Isso mesmo, né? Tava indo. Em frente à padaria, ela tava subindo. Aí ela olhou pra minha cara, onde é que tu tá? Eu falei, pô, você me faz de palhaço? Eu vou lá e você não tá lá? Que não sei o que, não sei. Eu não vou fazer mais nada não. Ela falou assim, eu também não vou fazer mais nada. Aí tal, aí viemos conversando, né? Aí ela foi e tocou no meu lado, o lado mais fraco que tem, né? Até hoje. Até hoje ela consegue isso aí, não sei como. Aí estamos descendo junto, eu amuado daquele vídeo, sabe? Respirando forte. Aí ela foi e falou assim, agora vai ficar bonito pra você. Com que cara nós vamos lá pro casal que nos convidou? A Nível também. Aí eu já pensei, como é que eu ia falar pra aquele casal, né? Falei, tá, deixa eu tomar um banho. Tomamos um banho e tal, subimos. Entramos e tal. Plenária. Parou, não pode falar mais. Não, dá licença, quando se reúnem todos os casais, naquele dia, se eu falar pra você,
Quem fez o encontro daquela época lá vai lembrar. Naquela plenária, se riscasse um fósforo ali, pegava fogo. Era só bafo de álcool. O que tinha de alcoólatra lá dentro. Tinha bastante. Eu imaginava que era só eu, ainda fazia assim, ó. Mas não era só. E você sabe quando que eu, assim, particularmente, eu comecei a perceber mais a fundo? No dia seguinte. Porque dava para você ver as pessoas tremendo, né? Então, porque ela estava... Pô, mas assim, o encontro de casais para mim, assim, era o que faltava na nossa vida, para os nossos filhos também. Sim. Porque os nossos filhos, eles não tinham pai. O pai era ausente, ele só tinha a mãe presente, que era eu. Então, tudo era eu, tudo era mãe, entendeu? Tudo era mãe, né? Eles nunca procuravam ele. Então, a mãe era presente, o pai era de presente. O pai dava presente, quando eles pediam uma coisa para ele sempre dava. Então, na verdade, ele comprava muito, né, os meninos. Mas, assim, eu sempre falo, a nossa família, ela começou realmente dali para frente. Não que nós não tivemos problemas ao longo da caminhada, tivemos, né, porque o ECC, para trazer as famílias para a comunidade, o ECC não é para arrumar a família em si, né? Porque às vezes tem famílias que vai estar para se separar, está com bastante dificuldade, aí recebe o convite. Aí muitas pessoas na época achavam que o ECC era para consertar a família, mas o ECC não é para consertar. O ECC é para inserir a família na comunidade. Família em comunidade é família forte, família sem comunidade é família fraca. Sim. Porque os problemas do dia a dia sempre... E até faz parte, né? Faz parte. Uma comentar que a gente Isso. pega a nossa vida e se carregar, né? Não é Deus que precisa da gente, somos nós que precisamos de Deus. Só que as pessoas, às vezes, acham que, né, é o contrário, mas não é não. Somos nós que precisamos. Muito. No início da caminhada aí depois que já estava amadurecendo bastante, né? Quer dizer, se você está bem, você quer todo mundo bem, né? Eu penso assim, né? Aí no longo dessa nossa caminhada aí da jornada, alguns casais se separaram, você entendeu? Família e tudo, tá? E de certa forma, a mim magoa, pelo fato de conhecer ele e ela, né? Conhecer ele e ela e tal. Pessoas que começaram junto conosco, né? Se separaram. Aí um belo de um dia, o saudoso Padre Carlos, ou foi o Padre Wilson, falou uma coisa para mim, ele me abriu o olho, né? Eu falei, Padre, a gente conversando assim, a gente conversava de vez em quando, e eu falei para ele, falou, Padre, fulano de tal, você conhece? Ah, conhece, então, Padre. Se separou. Ele falou, tô sabendo. Aí coloquei, falou, Padre, mas tal. Aí veio de um padre, entendeu? Eles falaram para mim, que você colocou aí a cruz, né? Cada um tem a sua cruz, né? Para carregar, né? Aí o padre falou assim, ó, o casal, ele faz a promessa diante de Deus. Você entendeu? Mas veja bem, lá atrás, ó, Deus, ele deu livre-arbítrio para cada um. Você decide a tua vida. É você que impõe as regras da tua vida. Se você decidir que não quer mais, ele não vai se intrometer. Não adianta, calma. Se Jesus descer aqui agora e falar para ele, volta, vive com a tua mulher, aquilo outro. Se ele já decidiu uma coisa, ele não vai voltar. Ele tem um livre-arbítrio. Você entendeu? Então, aquela velha história. A gente semeia, né? A palavra. Você entendeu? Ela vai brotar naquele campo que está receptivo. Aquele que quer brotar. Se semear em cima de pedra, não vai semear. Então a gente tem que tirar isso pra gente, né? As nossas escolhas são aquelas que vai redigir a nossa vida, né? Que eu falo para todos os casais. É isso. E outra coisa também que eu acho que tinha muito, depois com o tempo, nós acompanhamos o ECC por muito tempo. Foram muitos anos de caminhada. Não só na primeira etapa, na segunda, sabe? Participamos assim muito mesmo. E assim, é uma coisa que eu achei com o tempo,
eu via que estava se perdendo muito e não pode perder a espiritualidade. O ICC tem que ter espiritualidade, é a primeira coisa. É a pedra fundamental do ICC. E eu acho que isso, aí nós dois aqui começamos a ver que começou assim ter uma mudança muito grande no ICC. Com as pessoas, porque quando você faz o ICC, lá você faz um juramento de você não falar o que se passa naqueles 3 dias de retiro, né? Muitas coisas você não pode comentar, né? E deu para perceber que muitas pessoas estavam vindo fazer o Assim ICC, como o TLC. já né? sabendo tudo o que ia se passar, ou quase tudo, porque as pessoas que faziam não guardavam segredo. E assim, eu achei que começou assim a perder muito, porque nossa, quando nós fizemos, você não tem noção como Então. que era. Segundo o ECC que nós fizemos, né? Que foi no colégio, aí teve o primeiro, nós fizemos o segundo. Então você não tem noção, assim, eram pessoas de outras comunidades que vieram para cá para ensinar o pessoal daqui do Taboão para fazer, depois seguir sozinho o ECC, né? Vieram primeiro Não, tá bom. no Taboão, não, mas veio do Taboão. Tinha da Santa Terezinha, veio casais de Santa Terezinha, tinha uns casais da Diga assim, para instruir o paróquia. pessoal da Santa Margarida Maria. Oi? Para instruir o pessoal da Santa Margarida Isso, para Maria. instruir o pessoal, que na verdade Isso. era tudo junto, as comunidades, né? Isso. Então eles vieram para cá para ajudar e também ao mesmo tempo para ensinar como que era, como que tinha que ser, né? Então aquilo ali foi muito grande, era muito grande aquilo ali. Eu fiquei assim, sabe? E eu acho que depois vai se perdendo, sabe? Essa parte, não pode perder. Espiritualidade tem que ser primeiro do encontro, porque senão não começou a ficar uma coisa meia fria, não pode, né? Aí é onde entra a explicação. A explicação, onde eu falo que cada um tem a sua parcela. Igual agora estamos aí com o Padre Isaac, né? E o Padre Isaac, chegando aqui, ele notou o que estava faltando. Uhum. Que é o quê? A formação. Você entendeu? Antes da pandemia, formamos aí alguns no Peipatá, fazendo a formação da pastoral familiar. Tem que ter uma pastoral. Pastoral, entendeu? Que é o seguinte, aí sim, aí nós vamos dividir dentro do documento da igreja. Isso, tem que ter. Mas veja, começou sem a formação por conta do que eu já coloquei aqui no início, né? Casais que estavam tudo largado. O padre quis juntar, e graças a Deus ele conseguiu, né? A gente notou a espiritualidade caindo, sim, mas por conta disso daí, falta de uma formação, né? É igual um coordenador para pastoral, tanto é que eu acompanhei bastante, né, algumas coisas, cursos com padre, formação, né, como se montar uma pastoral. E tanto é que a Cátia e o Sidney, né, que ficaram para ser os coordenadores dessa pastoral, porque a pastoral familiar é o centro da comunidade. Então, talvez devido essa pastoral também, né, que não foi formada, né, no começo, talvez seja isso. Bom, mas enfim. Né, mas enfim, né, isso aí é propósito do padre, né, para deixar passar essa pandemia, para continuar, né, tem que continuar, eu acho que é muito importante, faz muita falta, né. Bom, eu quero dizer o seguinte, né? Assim, para você, para todos os demais aí, o que é Santa Margarida Maria Laporta em minha vida? Para mim é tudo, né? Santa Margarida Maria para mim é tudo, entendeu? Aprendi a minha caminhada, hoje em dia está sendo sustentada por ela. E assim, eu falo para você e para qualquer um, as graças alcançadas. Sabe? Não só graças assim materialmente, tá? Às vezes pode não parecer, a gente está em certo local, em algum sufoco, você vai e chama por ela. Nesse decorrer desse tempo aí, igual a minha chegada aqui na paróquia aqui abriu a minha vida, assim, vou te falar. A partir daquele momento lá, através do Padre Carlos, eu consegui arrumar emprego. Bom, entendeu? Bom, graças a Deus.
E um desses empregos é uma pessoa de igreja mesmo, que eu tenho uma grande consideração por ele. Com certeza ele vai estar vendo esse vídeo aí, que é o seu Sérgio Vitorino, né? O seu Sérgio Vitorino, ele, através do Padre Carlos, ele me estendeu a mão assim, entendeu? E ali ele já me levantou, um paizão para mim. Não nego para ninguém, é um paizão para mim. E me lembro que numa ocasião eu viajava muito com o seu Sérgio, né? E ele confiava muito em mim também. E certa ocasião, eu me lembro que véspera do meu aniversário, me lembro, dia 11 de abril, eu fui fazer uma entrega para ele em Sorocaba, né? E de Sorocaba ele pediu para mim, Sorocaba e até Santa Isabel, já fica aqui pela BR, né? Sentido praia e tal. E eu fiz uma viagem que eu nunca tinha feito aquele percurso, né? Sei que peguei chuva e tal. E, por volta de 8h30, 9h da noite na Regis Pittencourt, naquela região, depois de Miracatu, é muito escuro, né? E eu me lembro que numa determinada curva, o caminhão deu problema. O caminhão deu problema com a carga valiosa para o seu Sérgio, né? E ali eu me vi no meio do nada. Não tinha casa nenhuma, passava carro um ou outro, né? E eu com aquele caminhão, que era um valor também, caminhão novo, né? Eu falei, pronto, vou ser roubado aqui, né? Primeira coisa que me veio na cabeça, Santa Margarida Maria Lagoa. Você entendeu? E ali eu comecei a pedir. Rezei ali e tal, Pai Nosso Ave Maria, pedindo a proteção. Aí depois de muito tempo parado, né? Aí me veio, porque não tinha sinal de rádio, nem nada ali, né? Aí me veio uma ideia, falei, já sei o que eu vou fazer. Eu meti o pé no botão de pânico, né? O botão de pânico, ele tem uma central que vai acusar que o caminhão está com problema em algum lugar. E ali eu falei, agora é só esperar, né? E aí começou a tocar a sirene e tal, esse caminhão ficou tocando a sirene a madrugada toda, enfim. Bem tarde da noite eu estava ali, chovendo, eu olhando para um lado, para o outro, os olhos desse tamanho, né? Mas rezando, né? Aí quando eu estava quase cochilando, eu escutei lá do outro lado gritando, ô Cal, quando eu fui ver era ele, né? Ele veio, chegou ali, era praticamente de madrugada. Chegou tal, já veio com marmitex para mim, tudo, você entendeu? Me colocou, me levou até um posto. Eu amanheci nesse posto com o caminhão, para no dia seguinte eles vinham me socorrer, né? Mas eu falo pra você, aquele dia eu me peguei muito com Santa Margarida, você entendeu? Me apeguei, eu tenho hoje, é que eu tô sem a carteira, tem uma medalha dela até hoje. Que naquela época lá eu tinha pegado aqui na igreja, você entendeu? Com o Padre Carlos. Aí eu tenho aquela medalhinha, porque eu sei que é o seguinte, ela não abandona os seus. Ela não abandona. Ainda mais aquele que está fazendo, pelo menos tentando fazer nas suas promessas, né? Botar em prática, né? E é isso aí. Para mim é muito amor, gratidão, né? Amor, gratidão. Nossa, hoje nossa paróquia é tudo, né, para nós, né? Quem já viu do que viu aqui antigamente, igual você estava comentando no texto dos homens aí, é um lugar que é o seguinte, já estava marcado ali que eu faria parte dessa comunidade. Lá atrás, quando esse daqui era um terreno baldio, que era, aqui na realidade, isso daqui era... Galpão. Não, bem antes, bem antes. Ah, bem Isso daqui era uma plantação de banana e mandioca. Aí numa dessas andanças, lá atrás do antigo José Carlos lá, tinha um senhor que morava no final da rua aqui, a família dele acho que ainda mora por aí. A família mora. O seu Sebastião, né? Era um crente muito... Calmo. Não, ele era muito, sabe, bruto, né? E ele tinha chamado eu e o irmão para a gente estar cavando uma fossa para ele aqui, na frente aqui, no portão da creche, né? Porque o terreno dele vinha até aqui. Aí a gente, eu e meu irmão cavamos aquela fossa, né? Não, mas... É falar em fossa. Não, só para você entender, cavamos a fossa, né? Aí sei que aquele trabalho lá no final, meu irmão, nós não recebemos, eu fiquei com bronca, eu falei, aqui eu não vejo nunca mais, você vê, né? Aí com o passar do tempo, tal, uma época que o bairro aqui não estava muito bom, negócio de matança, mataram um jovem aqui, naquela época, no meio do mato, né? Mataram o jovem aqui com sinais de barbaridade, né? Aí eu também, vixe, já não ia lá, agora que eu não vou mais. Aí para você ver, era para mim estar aqui. O Padre Carlos apareceu aí viemos aqui na fundação
das primeiras vigas aqui, e graças a Deus estou aqui até hoje. E falo, ideias não faltam. Tem coisas que me incomodam, né? Aqui, mas me incomoda assim. Ontem a Carol é prova disso. Tem mais ou menos, vai fazer um ano que eu chego aqui e tinha uma coisa que me incomodava. Aquela porta ali onde está exposto o manequim lá daquele ali, aquela porta lá, quebrou o trinco, ela está fechada com uma faca. Tinha uma faca fechando. Você chegou a perceber isso, né? Tinha uma faca fechando aqui. Meu Deus do céu. Tem que trocar, mas nunca que achava a bendita da fechadura. E ontem fui lavar o carro, quando eu lavando o carro, eu olhei assim pro lado assim, tinha 2 fechaduras, praticamente jogadas. Eu perguntei pro cara, falei, você vai usar isso aí? Ele falou, rapaz, isso aí foi um cara que deixou aí, quer pra você, leva. Falei, você quer quanto? Não sei o que é, dá 10 reais, ele me deu 10 reais. É da porta, veio certinho pra porta. Eu fui e troquei. Então, quer dizer, tem coisas que incomodam a gente. Você vê, poxa, é para estar ali, igual a gente aqui nesse ambiente aqui, já tem coisa que me incomoda. Só que é o seguinte, eu tenho vontade de fazer, mas eu sozinho não dá para fazer, entendeu? Então é algo que tem que colocar na nossa, como se fala, no grupo geral para futuramente a gente se juntar e voltar a fazer, que é casa de pinturas, né? E aí vai. Mas assim, sobre a sua pergunta, eu me sinto feliz e realizado, né? De ver o que era e o que está sendo hoje em dia. E com fé em Deus vai melhorar mais ainda. Com certeza, a nossa vida foi transformada. Gratidão a Santa Margarida, Sagrado Coração de Jesus, que colocou esses casais, né, para fazer o encontro e trazer o encontro para cá, junto com o Padre Carlos, né? Lógico que não foram eles só. Junto com o Padre Carlos, viram que era bom para a comunidade, que o bairro estava precisando, né? Tem tudo isso, né? Essas pessoas, a Pneu, o Martins e a Lu, se eu não me engano, a Dora e o finado Antônio, o pai da Meire, me fugiu da memória. A Dora e o Antônio, entendeu? Finado Antônio. Então, assim, teve um grupo, né, que viram que era bom, trouxeram a ideia para o padre, depois colocaram em prática. Foi tudo de bom. Bom, o recado que eu deixo, igual a gente está falando aqui, a gente, não que a gente vem na missa, na igreja, para estar reparando, isso não, mas tem coisas que não passam despercebidas, né? Eu vejo que hoje em dia existem casais que são como eu e a Gleide antigamente. Dá para sentir isso, você entendeu? Então, a mensagem que eu passo, primeiramente, fé em Deus, se apegar com Santa Margarida Maria Alacoque. Se for o caso, no sentido de que forma, procura o padre, tá? Conversa com o padre, né? Porque eu vejo assim, se para mim, para muitos outros aí deu resultado, não vai ser diferente para vocês, né? Então, o que eu peço é isso, a fidelidade com o Sagrado Coração de Jesus, Imaculado Coração de Maria. Amém? E Santa Margarida, Santa Margarida Maria. Amém? Amém. Aí o que eu deixo para as famílias família forte, é família que vive dentro de uma comunidade, né? Então, que Santa Margarida Maria abençoe esses casais, né? Que esses casais peçam a Santa Margarida Maria com fé, né? Ao Sagrado Coração de Jesus, para ela abençoar a família, que essas famílias fiquem dentro dessa comunidade, participem da comunidade, né? Que elas não se deixem levar por qualquer coisa, né? A gente tem que vir pela palavra, sempre pela palavra, né? É sempre pela palavra. Tem que ser assim, a palavra é o importante. Então, assim, o que eu vejo hoje na minha vida, eu participo da Santa Margarida Maria Alacoque. Enquanto vida eu tiver, a minha comunidade é essa aqui, porque o padre passa, né? Os padres vão passando, mas a Santa Margarida Maria Alacoque vai continuar aqui. E essa é a nossa comunidade.
né? Então, é a palavra, a gente tem que ir pela palavra, nunca pelo pastor, né? Porque tem pessoas que vêm, muitas famílias vêm, está padre fulano, então a gente vai, o padre sai, porque o padre muda, às vezes vai para outras comunidades, para outros bairros, outros lugares, determinados lugares, as pessoas se afastam da comunidade. Não, eu estou aqui pela palavra de Deus, da Santa Margarida Maria e a palavra. Então pode mudar padre, mas padre eu continuo. Agora o dia que eu fazer a viagem, né? Que um dia essa é certa, a gente sabe, a única certeza da vida é que um dia nós vamos partir. Mas para Bahia? Para Bahia? Mas, né, eu acho que família forte é família que vive dentro de uma comunidade, né? Dentro da palavra de Deus. A gente erra. Vai ter muitas coisas erradas? Vai, nós somos pecadores, nós não somos santos. Santo está no céu. Enquanto nós estivermos aqui dentro dessa terra, nós somos pecadores, todos nós. Sem pecado, só o Senhor Jesus Cristo, não é? Então, é isso aí. No coração de Jesus, quero viver, padecer e agir. Paróquia Santa Margarida Maria Lacoque, 25 anos de história e evangelização.